Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso intensivo de revisão de biologia. Essa é a nossa semana número 4, nossa quarta aula de revisão, tá? Hoje o tema da aula é histologia, o estudo dos tecidos. Nós vamos trabalhar basicamente histologia animal, tá? Histologia vegetal vai ficar para a parte de botânica, tá? Eu só quero colocar aqui algumas considerações. A primeira delas é o seguinte: eu deixei para vocês aí na plataforma, em anexo a essa aula, você pode ver aqui abaixo do vídeo, uma lista de exercícios gigante. São mais de 30 páginas de lista de exercícios sobre esse assunto. Por quê? Porque especificamente esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, ele tem uma baixa recorrência no Enem, tá? Esse material de revisão que você tem em mãos aí, né, da nossa apostila do intensivo do Enem, você pode procurar ali que são pouquíssimas questões sobre esse assunto específico de histologia. Claro que pode aparecer alguma coisa meio misturada na parte de fisiologia humana, aquela parte do sistema nervoso, mas a parte de tecido mesmo, nervoso, ou a parte epitelial, de conjuntivo, que é o que a gente vai abordar na aula de hoje, tem uma baixa recorrência no Enem. Por isso, eu coloquei uma lista em anexo para você com centenas de exercícios sobre histologia para você treinar. Por quê? Porque é um assunto que tem baixa recorrência no Enem, só que o foco, né, a gente também está revisando para outros vestibulares. E nas paulistas, na UFMS, na UEL, na UERJ, é um assunto que cai bastante, tá? Então você precisa também fazer essa revisão a respeito de histologia na sua preparação, tá? Então você não vai encontrar muita coisa na apostila, porque eu separei somente questões do Enem, porém se você vai se preparar para outros vestibulares além do Enem, essa aula é muito importante. Então vamos comigo, tá? Para a gente poder revisar o assunto de histologia. Começamos aqui falando a respeito dos 4 tipos de tecidos, porque são só apenas 4 tipos de tecidos. Apesar de a gente enumerar vários deles, né? Sanguíneo, o conjuntivo, né? Ou também o adiposo, o cartilaginoso, na verdade são somente 4 tipos de tecido. O tecido epitelial, que pode ser dividido em revestimento, que tem uma função de proteção do nosso corpo, das superfícies e cavidades do corpo. O glandular, que é um tecido epitelial que vai secretar. A glândula pode ser endócrina, exócrina, mista, tá? Tem o tecido conjuntivo, que ele é um grande coringa, porque ele tem muitas funções, tá? Tem muitos tipos. Basicamente, ele vai preencher os espaços, ele vai unir os tecidos próximos, tá? E ele vai formar o sangue, o tecido hematopoético, e sustentação com cartilagem, com osso, tá? Todos esses que eu falei, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, e o adiposo em si, são tecidos conjuntivos especiais. Então, eles estão dentro de tecido conjuntivo, não são à parte, eles não são, né, classificados como tecidos próprios, eles estão dentro de conjuntivo. Aí tem o tecido muscular, que tem a ver com o movimento do corpo, a locomoção, a sustentação, os 3 tipos de tecido, liso, né, músculo liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. E finalmente o tecido nervoso que vai reagir a estímulos, ele vai responder a esses estímulos, ele vai integrar o corpo com o ambiente em que nós vivemos. O tecido nervoso, ele está muito ligado com o sistema endócrino, tá? Então ele tem essa integração entre sistema nervoso e sistema endócrino. A gente vai falar um pouquinho sobre o tecido nervoso, especificamente vamos deixar os sistemas lá para a nossa semana de revisão de fisiologia humana, tá bom? Então aqui só para mostrar para vocês algumas imagens para começar, nós temos o tecido de revestimento, que pode ser o tecido mais seco, que é o queratinizado, que recobre todo o nosso corpo, como por exemplo a epiderme, e nós temos o tecido chamado de mucosa, ou epitelial mucosa, que é onde você tem uma superfície úmida, geralmente nas cavidades, então no interior da boca, do nariz, dos olhos, das cavidades, por exemplo, estômago, intestino, da região do reto, ânus, né, aquela região do final do sistema digestório, toda ela é recoberta por uma camada de tecido epitelial molhado, úmido, chamado de mucosa, e ele tem capacidade de absorção, tá? Então aqui nós vemos uma diferença entre um tecido epitelial que tem pouca queratinização e já um que tem muita queratinização, tá? Toda essa camada aqui, ó,
tá? É uma camada de queratina, uma camada de células mortas, queratinócitos, que estão ali para proteger o corpo contra o atrito, né? Contra a dissecação, né? A perda de água, consequentemente como ganho de água também, porque ele é impermeável, tá? E aqui é uma superfície também revestida por tecido epitelial que tem menos concentração de queratina. E aqui as mucosas, tá bom? Então aqui, basicamente as funções que nós vamos encontrar no tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem uma das funções principais, que é de proteção. Ele vai proteger o corpo, tá? Externamente contra os agentes físicos, então a radiação, os agentes químicos, então substâncias químicas que possam entrar em contato diretamente com o nosso corpo, e os agentes biológicos, né? Os micro-organismos que tentam invadir o nosso corpo. Se a gente pegar, por exemplo, na nossa mão, alguma bactéria, algum vírus, né, muito perigoso, ele mesmo assim ele não vai conseguir entrar no nosso corpo se a gente tiver contato direto com ele, tá? Porque nós temos uma camada de impermeabilização. É claro, quando a gente tem um ferimento na epiderme que abre caminho para a entrada desse micro-organismo, quando a gente inala esse micro-organismo, né, nas mucosas, principalmente as gotículas respiratórias que podem ser alvo de contaminação. Aí sim, entrando no nosso corpo, ele tem um acesso mais fácil. Inclusive, se a gente comer muitas vezes alimentos contaminados, não necessariamente quer dizer que o micro-organismo ele vai entrar no nosso corpo, porque ele vai passar por todo o trato digestório e ele vai sair nas fezes. Então, se ele não conseguir sair do trato digestório, esôfago, estômago, intestinos, e ir para a corrente sanguínea, ele não conseguiu de fato invadir o nosso corpo, tá? Então, quando a gente come alguma coisa que está estragada, o que acontece? A gente tem dor de barriga, tem diarreia e expulsa esse micro-organismo, tá? Agora, se esse micro-organismo conseguir sair ali do seu estômago, do seu intestino e invadir a corrente sanguínea, aí sim pode ser algo um pouco mais grave, tá? Aqui eu esqueci de falar, também tem a função de absorção, que no caso são as mucosas. Anota aí, tá? São as mucosas, que são aquelas regiões de pele úmida que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Aqui, gente, nós temos o esqueminha da pele, tá bom? Que é o maior órgão do corpo humano, evidenciando a nossa epiderme. Então, aqui nós temos a camada da epiderme, que é essa região superficial. Aqui as células mortas da epiderme, a camada de queratina. E aqui tem uma camada, né, de células vivas, que inclui principalmente os queratinócitos, que são as principais células da epiderme. Na base da epiderme tem os melanócitos, que eu vou mostrar logo em seguida, tá? Depois toda essa região aqui é chamada de derme, tá? Que é um tecido conjuntivo que a gente vai falar mais ainda daqui a pouco. E essa camada ainda de gordura é a chamada hipoderme ou tela subcutânea. Tudo isso forma a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano. Além disso, essa especificamente é um pedaço de pele pilosa, ou seja, pele que apresenta pelos, tá? E consequentemente apresenta uma camada menor de queratina, porque quando você tem a pele grossa que está localizada na palma das mãos e na planta dos pés, tá? Você não tem pelos, porque é muita queratina ali para proteção. Então essa camada de queratina na pele grossa, ela praticamente triplica de quantidade, só que ela é muito mais protegida, tá? Aí você ainda tem aqui as glândulas sebáceas, que vão lubrificar os pelos, produzir oleosidade. Você tem também as glândulas sudoríparas, tá? Você tem nervos e vasos sanguíneos na derme, só que na epiderme não. Você tem células justapostas, juntinhas, para evitar esse espaço, né? E que um micro-organismo adentre o seu corpo. Você não tem vascularização, tá? Não tem vaso sanguíneo na epiderme. Então, se você fizer aquela brincadeira de passar a agulha na palma da mão, por exemplo, você vai perceber que não sangra e não dói, tá? Porque os nervos vão ficar bem na base da epiderme aqui, quase que na derme já, nessa regiãozinha ali chamada lâmina basal, que é onde o epitélio ele fica assentado ali, ele fica localizado, tá? Na sua organização, ok? Bem aqui nós temos o melanócito, então veja, isso aqui é a base da epiderme. Deixa eu voltar aqui. É como se os melanócitos ficassem aqui, ó. Vou fazer uns pontinhos para vocês entenderem. Eles ficam bem na base, ó, bem no fundo, nas regiões profundas da epiderme, tá? Só lembrando que a epiderme tem esse limite, ó. Vou fazer aqui o contorno. Esse aqui é o limite da epiderme, daqui para cima a epiderme, daqui para baixo a derme. Então os melanócitos ficam aqui, bem na região profunda
da epiderme, tá? Eles não são os maiores, a maior quantidade de células da epiderme. A maior quantidade, como eu disse, é o queratinócito, certo? Só que veja como ele funciona, qual que é a disposição dele. Todas essas outras células aqui, ó, todas essas aqui que estão em roxinho, são queratinócitos. E essa que tem prolongamentos, que lembram um polvo, isso aqui é um melanócito, é a célula produtora de melanina, tá bom? Então o que acontece? Ele produz melanina aqui dentro e ele envia por pequenos pacotinhos de melanina para os queratinócitos, para que a proteja contra a radiação solar, porque a radiação solar ultravioleta ela é mutagênica, ela causa mutações no DNA. Então esses pacotinhos de melanina são posicionados estrategicamente aqui no alto, tá? Como se fosse um chapéu no alto do núcleo, para evitar que a radiação atinja diretamente o núcleo dessas células e cause mutações, tá? Então, o melanócito é uma célula em forma de polvo com tentáculos que produz melanina e transfere essa melanina para os queratinócitos, e os queratinócitos são protegidos por essa melanina, tá bom? Elas são produzidas no melanócito, mas elas não atuam, a melanina é produzida no melanócito, mas ela não atua no melanócito, ela atua no queratinócito para proteger. E o queratinócito produz queratina, como o nome já diz, tá? Que vai ser a proteína principal de proteção da nossa epiderme, beleza? Aqui a classificação do tecido epitelial, gente, ela é baseada em dois critérios bem definidos. O primeiro critério é quanto ao número de camadas. Então, sempre o tecido epitelial de revestimento, tá, não glandular, vai ser classificado quanto ao número de camadas que ele possui. Então, se ele possuir apenas uma camada, ele é chamado de tecido epitelial de revestimento simples. Se ele tiver mais de uma camada, 3, 4, 5 camadas de células, ele passa a se chamar tecido epitelial de revestimento estratificado, em estratos de célula. Se ele tiver uma única camada de célula, porém essas células estão dispostas em alturas diferentes ou em posições diferentes, os núcleos em posições diferentes, que dê a impressão que se trata de mais de uma camada, ela passa a se chamar pseudoestratificado. Esse pseudoestratificado, ele é um bem específico, tá, gente? Ele está localizado na traqueia. Então é bem fácil relacionar isso aqui. Se você tiver dúvida que tipo de tecido que é, como é que eu vou classificar aquele tecido epitelial, mas se ele estiver falando no exercício que se trata da traqueia, já fique esperto que provavelmente vai ser o tecido epitelial, tá? Pseudoestratificado da traqueia, tá bom? Depois nós vamos ter a classificação quanto ao formato das células, tá? Então, primeira classificação, qual que é mesmo? Número de camadas. Segunda classificação, quanto ao formato das células. Então, quanto ao formato das células, podem ser pavimentoso. O que é um pavimentoso? É quando a célula é achatada, dessa forma, tá? Achatadinha, parece um pavimento, parece um piso. Cúbico, o nome já diz, né? Autoexplicativo, é um cubinho. Trata-se de um cubinho, ok? Aqui eu tenho 3 nomes para a mesma coisa: cilíndrico ou prismático ou colunar, tá? É bom que se padronize isso. Não vai ser o caso de vocês não vão precisar escrever. Mas, por exemplo, lá na faculdade, quando você estiver fazendo um curso, provavelmente medicina, né? E estiver tendo aula de histologia, tiver que escrever alguma coisa, padroniza. Se você usou cilíndrico, continua usando cilíndrico sempre. Se foi prismático, mantenha o prismático. Basicamente é uma célula retangular, tá? Só que ela é mais alta do que larga e tem 3 dimensões, né? Então por isso que ela tem esse formato meio prismático, cilíndrico, colunar, tanto faz, tá? E tem o epitélio de transição. O de transição é aquele, geralmente em órgãos que são que são flexíveis ou que se enchem, tá? Que podem ser maleáveis, com a bexiga urinária, ureteres, por exemplo, que ora, quando o órgão está vazio, ele tem um formato meio globoso, meio esférico, meio arredondado, tá? E quando o órgão está cheio, ele pode ter um formato pavimentoso, porque ele esticou a camada de tecido nesse caso, tá? Então nós temos essas disposições aqui, tá bom? Então, sobre tecido epitelial de revestimento,
Basicamente, o que eu tenho que saber, prof? Você tem que saber que ele serve para proteção, para revestir, que ele tem queratina, que ele tem queratinócito, que ele tem melanócito, e a classificação, se ele é simples, se ele é estratificado, se ele é pseudoestratificado, número de camadas, se ele é pavimentoso, cúbico, né, cilíndrico ou de transição. Então, quando eu colocar para vocês aqui, basicamente, essas imagens, né, você tem que perceber que isso aqui se trata de uma simples pavimentoso. Em alguns casos, como você vê aqui no slide, está escrito escamoso, também é uma outra forma, tá, de classificação, mas o pavimentoso é o mais utilizado. Então, simples pavimentoso. Aqui, ele é estratificado. Como é que eu sei que ele é estratificado? Estratificado ele tem várias camadas, mas como é que eu sei a classificação se aqui, ó, eu tenho uma célula mais globosa, aqui eu tenho uma célula achatada, aqui eu tenho uma célula meio cúbica. Você sempre vai usar a última camada como padrão, tá? A camada mais superficial, a camada mais acima. Nesse caso seria pavimentoso, tá? Aqui eu tenho também epitélio simples, só tem uma camada de células, e prismático, tá? Aqui eu tenho pseudoestratificado, ó, porque eu tenho células em várias posições, o núcleo da célula está em várias posições aqui. Tá? Então dá a impressão que se trata de várias camadas, 2, 3 camadas de células, quando na verdade é uma única camada de célula. Tá? Tem aqui ainda estratificado prismático, ok? Tem o estratificado cúbico e tem o de transição, que é aquelas células que eu disse que ora tem uma carinha um pouco globosa, em outros momentos apresenta uma cara de pavimentoso. Tá bom? Então, basicamente, é isso que nós teríamos para falar a respeito dos epitélios de revestimento. Temos ainda aqui, na continuação da nossa aula, epitélio glandular, tá? As glândulas. O que acontece aqui, gente? A partir do epitélio de revestimento, surge o epitélio glandular. Como é que funciona? Vou mostrar aqui para vocês. A partir daquele epitélio de revestimento, daquela superfície, haverá a formação de uma glândula, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Nesse caso, isso aqui era um epitélio de revestimento, tá? Com as suas célulazinhas aqui. Então, esse aqui era um epitélio de revestimento. O que aconteceu aqui, ó? Houve a proliferação desse epitélio, formando... Olha, começou a se proliferar, ele começou a se organizar desse jeito. Aí ele teve duas situações. Em alguns casos, ele manteve essa organização, formando uma parte secretora e uma parte que a gente chama de ducto, tá? Nesse caso aqui. Em outra situação, houve uma ruptura dessa comunicação com a superfície e houve apenas a formação da porção secretora. Desse jeito, tá? Então, no caso, aqui é uma glândula exócrina. Por quê? Porque tem a porção secretora, tá? Assim como essa aqui também tem, a gente chama isso de adenômero, tá bom? Exócrina, esse aqui é endócrina. Tá? Só que aqui na exócrina nós temos um ducto por onde a secreção é liberada. Então veja, o que vai acontecer aqui, ó? A exócrina, a parte secretora vai liberar secreção, ok? Essa secreção ela vai sair pelo ducto até a superfície de onde ela foi formada.
Então aqui pode ser uma glândula sudorípara, uma glândula lacrimal, uma glândula salivar, uma glândula gástrica. Sempre vai secretar através de um ducto para a superfície que a originou. Pode ser a superfície ou em uma cavidade. Já aqui, a endócrina, ela vai liberar a secreção. Só que, o que acontece? Ela não tem mais o ducto que a conecta no epitélio. Então ela vai ter que liberar a secreção no vaso sanguíneo, na corrente sanguínea. Por isso que as glândulas endócrinas têm uma ligação direta com o sangue. Como elas perderam a capacidade de secretar através de um ducto, só resta elas secretar através da corrente sanguínea. E aí, normalmente, são os hormônios que são distribuídos para o corpo todo. Tá? Então, como glândula endócrina, a gente tem o exemplo a hipófise, a tireoide, a parte endócrina do pâncreas, né, que são as ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, tem a parte da glândula adrenal, tá? Dentre outras glândulas consideradas endócrinas. Tá? Aí nós temos aqui, então, glândula exócrina. É uma glândula que permanece ligada ao epitélio de revestimento através de um ducto, que eu acabei de desenhar para vocês, e que é um canal que leva a secreção. Tá? Aí eu coloquei como exemplo, você pode colocar aí também no seu caderno. Sudorípara, sebácea, lacrimal, salivar, glândulas gástricas, tá bom? Endócrina é quando a glândula perde a ligação, a conexão da parte secretora com o epitélio que a originou. E ela passa a eliminar diretamente a sua secreção na corrente sanguínea. Normalmente essa secreção é um hormônio, tá bom? Então aí, como eu acabei de falar, a hipófise, a tireoide, a adrenal, a parte endócrina do pâncreas, tá? Entre outras. E nós temos as mistas ou anfícrinas. Anfi quer dizer duas, lembra? Anfíbio, duas vidas. O anfíbio tem uma vida na água e uma vida na terra. Aqui anfícrina, duas secreções, anficrina, tá? Então ela tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. Como é que entra aqui? Entra, por exemplo, os testículos, que produzem espermatozoide, que é a parte exócrina, e a testosterona, que é a parte endócrina. Os ovários, que produzem o ovócito, que é a parte exócrina, e o estrógeno e a progesterona, que é a parte endócrina. O fígado, que produz a bile, que é uma secreção exócrina, mas produz também o colesterol, que vai diretamente para o sangue. E o pâncreas, né? O pâncreas produz insulina e glucagon, que são hormônios, consequentemente são endócrinos, e produz o suco pancreático, que vai ser muito útil na digestão, tá? Então aqui vocês já sabem os exemplos de glândulas exócrinas, endócrinas e mistas ou anfícrinas. Beleza, gente? Então aqui mostrando um cortezinho na epiderme, na pele, na verdade, tá? Uma parte dessa eu mostrei. Então aqui eu tenho a epiderme, beleza? Essa parte aqui é a derme. Aqui eu tenho os folículos pilosos, de onde partem os pelos, tá? Essa glândula aqui, ó, que está secretando no folículo, é uma glândula exócrina do tipo sebácea. Essa glândula é novelada, parece um novelinho de linha aqui, de lã. É uma glândula exócrina sudorípara. Esse número 4, que parece um músculo, realmente é um músculo, chama-se músculo eretor do pelo. É aquele músculo que vai te deixar arrepiado, caso você tenha um estímulo involuntário, tá bom? E aqui é o caso das glândulas, aquele mesmo desenho que eu tentei fazer aqui, tá? Mostrando que a glândula endócrina perde a conexão com o epitélio, e ela pode ter dois tipos, tá? A glândula endócrina, ela pode ser de duas formas, duas classificações. Essa primeira aqui, que está no desenho, tá? Lembrando que todos os slides que eu estou usando aqui tem para você baixar em anexo aqui da nossa videoaula, tá bom? É uma glândula cordonal. O que é uma glândula endócrina cordonal? Você vê aqui o vaso sanguíneo, ó. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo. A parte secretora da glândula está na margem do vaso. É como se você tivesse um rio, tá? E eu vou seguindo a margem do rio. São glândulas que se posicionam ao redor dos vasos sanguíneos como um cordão. Chama-se cordonal,
tá? A ilhota de Langerhans, a parte do pâncreas, é assim. E já tem esse outro tipo de glândula aqui, que você tem uma glândula circular e o vaso sanguíneo está em volta. Esse tipo de glândula chama-se folicular. A gente pode encontrar glândulas endócrinas foliculares, por exemplo, na tireoide. É como se tivesse uma lagoa, tá? Então é como se a cordonal fosse um rio e a folicular fosse uma lagoa, onde o hormônio vai ficar aprisionado ali e depois ele vai sendo lançado aos poucos na corrente sanguínea, como a gente pode ver na próxima imagem aqui do nosso slide. Aqui, olha que legal isso, né? Isso aqui é uma tireoide, tá bom? É um foco, né? É um detalhe bem próximo da tireoide. Essas célulazinhas aqui, ó, são as células secretoras. Elas secretam hormônios. E aqui dentro os hormônios ficam aprisionados como se fosse num tanque, numa piscina. E depois eles são liberados na corrente sanguínea. Esse tipo aqui é uma glândula endócrina folicular, que é no caso da, anota aí, tireoide. A tireoide. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Aí por definição, que eu já acabei falando, mas aqui está escrito, são as glândulas anfícrinas, tá? Pâncreas, testículos, ovários e fígado, tá? São as principais glândulas anfícrinas que nós temos, e aí seria legal que você soubesse o que cada uma delas produz na parte endócrina, na parte exócrina que eu já falei agora há pouco, tá? Vamos lá para o prosseguimento. E aí nós chegamos aos tecidos conjuntivos, falamos um pouquinho sobre epitelial, fazendo essa rápida revisão, e agora vamos falar sobre tecidos conjuntivos. Deixa eu só lembrar vocês, tá, gente? Se você quiser ter acesso às aulas completas, você vai lá no nosso curso extensivo, na apostila 2, tá? Que é a apostila que fala sobre histologia. Então lá você vai ter aula só de epitelial, só de conjuntivo, só de muscular, só de nervoso, tá bom? Com bastante detalhes, se você achar necessário, certo? Então aqui, as características dos tecidos conjuntivos. O que nós temos que falar? Primeiro, função, né? Primeira função, união e sustentação de outros tecidos corporais, tá? E aí as principais características. Deixa eu só lembrar aqui, rapidinho, as características do epitelial, que eu acabei de falar. Células justapostas, são juntinhas para evitar a passagem de micro-organismos. Pouquíssima ou nenhuma matriz intercelular, que seria uma substância que preenche o espaço, porque se não tem espaço, não tem matriz, tá? Não tem vaso sanguíneo, não tem nervos, então a epiderme, ela não dói, ela não sangra, tá bom? Já que nós temos vários tipos morfológicos de células, são vários tipos morfológicos. Basicamente lá na epiderme você tinha melanócito e queratinócito, tá? Nos epitélios internos do corpo você não ia ter melanócito, você não ia ter melanina, só na epiderme mesmo, tá? Abundância de matriz intercelular, por quê? Porque eu tenho espaços agora, são células espaçadas. Se a função é preencher espaço, quanto mais espaçadas as células tiverem, mais fácil é preencher, tá? Porque se você colocar células muito juntinhas, tem que ter muito mais célula para preencher o mesmo espaço. E presença de vasos sanguíneos e de nervos, coisa que não tinha lá no tecido epitelial. Então, quando você faz um machucado e esse ferimento ele dói e sangra, é porque ele passou o tecido epitelial e atingiu o seu tecido conjuntivo, tá? E aqui nós temos as formas ou classificações, ok? Aqui não tem classificação quanto ao número de camadas, quanto ao formato das células. Aqui, basicamente, nós vamos classificar quanto a quantidade e a disposição de colágeno, tá? Então, propriamente dito, ele é classificado quanto a quantidade e disposição, tá? Do colágeno, das fibras de colágeno, ok? E esses aqui são classificados de acordo com as suas funções específicas, que eles são muito específicos, tudo bem? Então, ó, tecido frouxo tem pouquíssimas fibras de colágeno na sua composição. Geralmente ele está abaixo da epiderme, preenchendo os pequenos espaços que ficam ali entre a epiderme e a derme, tá? O tecido denso, se ele falou a palavra denso, é que ele tem muito colágeno. Então esse aqui tem pouco colágeno e esses dois têm muito colágeno. Qual que é a diferença do modelado e não modelado? A orientação das fibras.
O não modelado é como se ele tivesse muitas fibras de colágeno, só que em várias posições, como se fosse uma rede, uma trama. Quer dizer que esse tecido ele suporta várias tensões ou tensões em várias direções, tá bom? Esse denso modelado, ele tem muitas fibras de colágeno, só que na mesma orientação. Então ele suporta muito tensões, só que somente no sentido da fibra, tá? Aqui eu também chamo de tendinoso, porque tem a ver com tendões, ligamentos, tá? O não modelado é fibroso, tem forma aderme, a parte da derme, tá? Da nossa pele, ok? Então tem essa relação. Aí os especiais, nós temos o adiposo, tem a especialidade dele armazenar gordura, tá? Lipídios, cartilaginoso, que é sustentação com flexibilidade, também tem muito colágeno, o ósseo, que é sustentação com rigidez, tem colágeno também, mas tem muito, tá? Substância inorgânica, e o hematopoético, que é o sanguíneo, que daqui a pouco eu vou falar a parte deste tecido, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês rapidamente as principais células do tecido conjuntivo de maneira geral, tá? E depois nós falamos especificamente de alguns tecidos. Então, a primeira principal célula é o fibroblasto, que é a principal célula produtora de colágeno. Então, se o tecido conjuntivo, o colágeno talvez seja a substância que mais caracteriza o tecido conjuntivo, tá? O fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo. Se tem a ver tecido conjuntivo com colágeno, tem a ver com fibroblasto. Principalmente aqueles três primeiros que eu mostrei. O frouxo, o denso modelado e o denso não modelado, tá? A célula jovem, de maneira geral, é chamada de blasto, enquanto que a célula adulta é chamada de cito. Então, fibroblasto é jovem, intensa produção de colágeno. Fibrócito é uma célula adulta, ele já diminui um pouco a produção, tá? Muitas vezes, o fibrócito é capaz de voltar ao estágio de fibroblasto e produzir uma grande quantidade de colágeno, tá bom? De acordo com as necessidades de cicatrização, por exemplo, desse tecido, tá? Ok? Aqui nós temos, em segundo lugar, o macrófago. O macrófago é uma célula fagocitária, tá? Ele é originado de uma célula sanguínea chamada de monócito. Então, o monócito é uma célula, um leucócito, é um glóbulo branco lá do sangue, nós vamos falar daqui a pouco. O leucócito, quando necessário receber informações, né, sinais, ele sai do vaso sanguíneo através de um processo ali chamado de diapedese. Diapedese, que é essa passagem, essa célula que se espreme para atravessar o vaso sanguíneo pelas pequenas perfurações que o vaso sanguíneo tem, e aí ele chega até o tecido adjacente e vira um monócito. O monócito é a principal célula fagocitária do nosso corpo, tá? É a principal célula, a primeira célula geralmente a chegar para atacar o invasor. Depois que ele ataca, ele fagocita, ele apresenta os antígenos para os linfócitos T, e aí começa todo um reconhecimento do sistema imunológico nesse caso, tá? Então, os monócitos do sangue originam os macrófagos. Os macrófagos têm responsabilidade de fagocitose no tecido conjuntivo, tá bom? A terceira célula aqui do tecido conjuntivo são os mastócitos. A principal ação do mastócito está relacionado com alergia e inflamação, tá? Então, atua nas reações alérgicas, possibilitando maior acesso das células de defesa dos macrófagos até as áreas inflamadas. É como se o mastócito ele abrisse caminho, fosse um batedor, né? Então o macrófago precisa chegar com mais rapidez lá naquela região onde está tendo um conflito entre bactérias e invasores. O mastócito abre o caminho, ele faz vasodilatação, ele promove a não coagulação do sangue para que chegue mais rápido até o local. Então, o mastócito, ao ser estimulado, libera a heparina e histamina, que provoca tanto vasodilatação, né, e também como anticoagulante. Isso provoca, teoricamente, uma inflamação, uma alergia, um inchaço. Tá? E muitas vezes isso pode ser um problema, porque pessoas que têm uma reação alérgica muito alta, muito forte, podem se comprometer com relação a isso. Aí você tem que tomar um antialérgico, que normalmente é um antihistamínico, que vai fazer o quê? Ação contrária à ação do mastócito que está dentro do tecido, tá bom? Quem tem uma função semelhante ao mastócito, porém dentro do sangue, é o basófilo. O basófilo que eu vou falar também na revisão do sangue. Temos o plasmócito. O plasmócito é uma célula que se origina pela diferenciação dos linfócitos B,
tá? Então é como se, recapitulando, no sangue eu tenho monócito, tá bom? No tecido conjuntivo adjacente eu tenho macrófago. No sangue eu tenho linfócito B, no tecido conjuntivo adjacente eu tenho plasmócito. Então tem essa relação para você lembrar. A função do plasmócito é a mesma do linfócito B, produzir imunoglobulinas, as famosas IG, tá? Tem a IgM, que é a instantânea, que é a momentânea. Se você estiver doente, estiver com micro-organismo no seu corpo, essa IgM vai ser detectada. É de uma infecção recente, menos de 14 dias, tá? E tem a IgG, que geralmente é de memória. Então, se você já teve, por exemplo, catapora, há muito tempo atrás, ou já está vacinado contra a febre amarela, tá? Não precisa ter pego febre amarela. Se você procurar no seu sangue, fizer uma sorologia, você vai encontrar IgG, essa imunoglobulina, contra esses invasores que você já teve contato ou já foi vacinado, tá? Se você ficou gripado, doente, recentemente, vai procurar IgM, quer dizer que recentemente você foi contaminado, tá bom? E eles combatem as infecções dessa forma. Lembrando sempre que as imunoglobulinas, elas são específicas para o tipo de invasor que você tem contato. Então, por exemplo, o invasor, o corpo estranho é chamado de antígeno. Então, quando o linfócito B é avisado da presença desse antígeno, pela interação de macrófago com o linfócito T4, até chegar no linfócito B, ele se transforma, ele se converte em plasmócito, linfócito B no sangue, plasmócito no tecido, e aí finalmente o plasmócito produz anticorpos ou as imunoglobulinas, que serão específicas para o antígeno, que neutralizarão esse invasor. Lembrando que anticorpo, gente, não mata o micro-organismo, ele neutraliza. Quem mata normalmente são as células fagocitárias, tá bom? Aqui o adipócito, que é uma célula que está presente no tecido adiposo, mas ele também está presente no tecido conjuntivo, propriamente dito, tá? A função dele é originada de uma célula mesenquimal, que é uma célula embrionária, um tecido, uma célula tronco do tecido conjuntivo, tá? É transformada em lipoblasto. Veja, o fibroblasto também vem da mesma célula mesenquimal, então é como se fibroblasto produzisse colágeno e lipoblasto tivesse a função de armazenar lipídios, tá bom? Esse lipoblasto, ele pode originar dois tipos de tecido adiposo. Ele pode originar um multilocular, também chamado de marrom, que tem menos gordura, tem mais mitocôndrias e mais sangue, que normalmente aquele tecido é mais usado para a produção de calor do que armazenamento de gordura, e tem o unilocular, que tem muito mais gordura armazenada do que propriamente mitocôndrias. Esse também produz energia, mas em menor quantidade, tá? Mas a principal função dele é armazenamento de gordura, tá bom? Nós temos muito mais proporcionalmente o tecido adiposo branco ou amarelo, né? Que é unilocular, do que comparado com o marrom. Geralmente o marrom vai ser visto em animais que hibernam, em bebês recém-nascidos, porque precisam de mais calor, tá? E menos gordura, beleza? Como eu acabei de falar, o tecido adiposo ele pode ser unilocular e multilocular. O unilocular está localizado abaixo da pele e contém aquela tela subcutânea, que é a hipoderme também, tá? Ele tem principalmente reserva de gordura na forma de lipídio, tá? Ele preenche espaço entre os órgãos, ele protege contra choques mecânicos e ele é um excelente isolante térmico. E ele produz energia também, tá? Uma questão da Unicamp, inclusive está nessa lista de exercícios, aquela que eu postei para vocês aqui embaixo, tá? Ela perguntava qual que era a diferença entre o adiposo marrom e branco ou amarelo. E uma delas dizia que o adiposo unilocular produzia ATP. E estava certo, todo o tecido produz ATP, toda célula produz ATP. É que a principal função do marrom é produção de calor, tá? Enquanto que a principal função do unilocular é armazenamento de lipídios, certo? Aqui nós vamos encontrar nesses animais, por exemplo, um bebê foca, tá? E aqui a gente vê um corte histológico de um tecido conjuntivo adiposo, né? O adiposo branco, tá? O amarelo. Você tem aqui o núcleo da célula, vou fazer aqui para vocês. Ó, o núcleo da célula e tudo isso aqui, essa parte branca que parece estar vazia, é a reserva de gordura, tá? Seria mais ou menos assim. Todo o núcleo e todas as organelas ficam
espremidos na periferia da célula para que o interior seja preenchido com gordura. Tá? Já o multilocular é o pardo ou marrom, tem alta vascularização e muitas mitocôndrias, fica restrito a algumas partes do corpo, está presente em animais que hibernam recém-nascido e ele é especializado na produção de calor e não no armazenamento de gordura em si. Tá bom? Então nós podemos ter sempre os dois tecidos. A maior proporção sempre vai ser de tecido amarelo ou branco, a menor proporção de pardo ou marrom, tá? Então aqui estaria aproximadamente a localização em um recém-nascido do tecido adiposo marrom, que seria perto do pescoço, na região abdominal, tá? E essa foto, essa imagem aqui que você está vendo, à esquerda dá para ver o tecido marrom, e à direita o tecido adiposo unilocular ou amarelo. Veja a diferença de cores, tá? Foi usado o mesmo corante para as duas lâminas, para os dois tecidos, só que aqui ele é muito mais avermelhado, rosado, porque tem muito mais sangue, tem muito mais mitocôndrias e menos gordura. Aqui tem muito mais gordura, tá? Permeando esse tecido, ok? Com relação à cartilagem, o que eu preciso lembrar sobre o tecido cartilaginoso? Ó, forma a sustentação dos tubarões, cações e raias. A diferença básica em cação e tubarão, gente, é uma piadinha infame, mas merece ser contada, tá? Não é uma piada, tá bom? Mas o tubarão, o cação a gente come, o tubarão come a gente. Gostaram dessa? Mais ou menos, né? Então, cação geralmente é um tubarão de água doce, que pode ser comido, o tubarão não, porque o tubarão tem a carne que cheira xixi, porque ele tem uma propriedade chamada uremia fisiológica, quando ele armazena a ureia para ficar isotônico com relação à água do mar, tá? Na espécie humana a gente vai ter tecido cartilaginoso principalmente no esqueleto da fase embrionária. Então lá quando o bebezinho ainda tem alguns centímetros, poucos centímetros, ele ainda é tudo feito de cartilagem e aos poucos ele vai ossificando essa cartilagem, tá? Após o nascimento sustenta tecidos moles, principalmente tecidos da face, as moleiras ali que tem no crânio do bebê, tá? Superfícies articulares, até hoje nós temos, algumas pessoas já desgastaram essas cartilagens. É essencial para a formação e crescimento dos ossos longos. Aquela história, o médico sabe se eu vou crescer mais ou não. Se ele olhar, fizer um raio-x e olhar lá na cabeça do osso, que é chamada epífise óssea, tá? Ele vê o disco cartilaginoso já bem cicatrizado, significa que você não tem mais muito espaço para crescer. Agora, se tiver bastante cartilagem na extremidade dos ossos longos, indica que você ainda pode crescer bastante, tá? Composto pelos condroblastos, lembra? Blasto, célula jovem da cartilagem, tá? Pelos condrócitos, as células adultas, tá bom? Então, normalmente, está relacionado a isso. A matriz cartilaginosa preenche os espaços e existe um tecido que recobre a cartilagem, chamada de pericôndrio. O pericôndrio é um tecido conjuntivo que recobre e protege a cartilagem. Esse tecido ele é vascularizado. A cartilagem em si não é vascularizada. Essa matriz cartilaginosa, essas células não têm vascularização. Somente o pericôndrio tem vascularização, tá? Por isso que se houver uma infecção, tá, na cartilagem em si, é difícil essa infecção ser combatida. Porque se a bactéria, né, chegar lá dentro da cartilagem, fica muito difícil o acesso das células de defesa porque não chega vaso sanguíneo até lá, tá bom? Aí nós temos 3 tipos de cartilagem, as principais, e é interessante saber a localização de cada uma delas, tá? Eu tenho a chamada cartilagem hialina, que é uma das cartilagens mais comuns que nós temos, tá? Ela vai recobrir os anéis da nossa traqueia, permanecendo a traqueia aberta o tempo todo. Na laringe, então tem aquela parte das cordas vocais, da epiglote, os brônquios, as articulações, o esqueleto do feto, crescimento, tudo é cartilagem hialina, que é a mais comum que nós temos. Temos a cartilagem elástica, que vai formar a orelha, a tuba auditiva, conecta a orelha média com a nossa faringe, que é chamada trompa de Eustáquio, e algumas cartilagens da laringe também, tá bom? Essa é elástica. Na verdade eu falei epiglote ali, mas a epiglote ela tá aqui, tá bom, gente?
que tem uma cartilagem elástica para isso. E tem a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, que é uma cartilagem quase um osso, tá? Ela está principalmente nos discos intervertebrais, separando uma vértebra e outra, a gente tem discos de cartilagem, aqui está duas vértebras. Entre elas tem um espaço que é preenchido por disco de cartilagem, que é como se fosse um amortecedor dos nossos impactos. E essa cartilagem ela é muito resistente, ela é chamada de fibrocartilagem. A sífise púbica, que é essa articulação dos ossos do quadril e também para absorção de impactos, e a inserção de tendões e ligamentos. Lembrando que tendão é a conexão do músculo com o osso, tá? A gente consegue ver bem aqui, ó, se você dobrar seu braço e apertar essa região, você vai sentir uma coisa dura aqui em cima. Parece um osso, mas não é. Isso aqui é um tendão que está tensionado pelo bíceps, puxando os ossos do seu braço, do seu antebraço. Tá bom? E ligamento é o que amarra ossos nas articulações. Então um atleta, como por exemplo, ele faz um movimento no joelho e rompe o ligamento cruzado anterior, é o nome do ligamento, tá? Que vai ali amarrar os ossos do joelho, tá bom? E existe cartilagem fibrosa na inserção ali do ligamento no osso ou do tendão no osso, no músculo, tá? Essa é a fibrocartilagem. E para fechar essa parte de conjuntivo, né, nós temos o tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido que tem uma matriz orgânica e inorgânica. Ó. Tecido ósseo. Ele tem a parte orgânica, ele tem a parte inorgânica. A parte orgânica, gente, é o cálcio. Desculpa, a parte orgânica é o colágeno. A parte inorgânica é um conjunto chamado fosfato de cálcio. Cálcio, tá? Então essa parte inorgânica dá a dureza do osso. O seu osso é duro porque tem fosfato de cálcio. O colágeno dá uma certa resistência, uma certa elasticidade, mas com resistência, tá? Então ele é responsável por isso. Você pode fazer uma experiência aí na sua casa, talvez já tenha até feito no seu ensino fundamental, que a gente gosta muito de fazer experiências, com o osso. Você pode pegar aquele osso de galinha, aquela coxinha de frango que você comeu, guarda aquele osso para fazer essa experiência. Você tem duas formas de fazer uma experiência. A primeira é colocar aquele osso de galinha diretamente na chama do fogão por alguns minutos. Você vai ver que ele vai começar a queimar, ele vai ficar meio preto, ele vai começar, né, a carbonizar ali. E depois você tira ele do fogo, você resfria ele, coloca na água, resfria. E você vai perceber que mesmo depois de colocado na chama do fogão, ele ainda continua duro, porque o fogo não desmineralizou o osso. Tá? Só que você vai perceber que aquele osso, depois de queimado, ele quebra muito mais fácil. Qualquer forcinha que você faça, ele já quebra. Ele está duro, mas ele quebra muito fácil, como um giz. Um giz é duro, mas ele quebra com facilidade. Porque quando exposto ao fogo, o fogo desnatura o colágeno. Perde esse colágeno. Só que ele permanece com fosfato de cálcio. Ao contrário agora, pega um outro osso de galinha, de frango, coxinha, tá? E coloca num líquido ácido. Pode ser suco de limão, pode ser vinagre, até Coca-Cola pode ser, que tem uma acidez grande. Deixa por 3 a 4 dias ali dentro. Quando você tirar aquele osso daquele líquido ácido, tá? Você vai perceber que ele ainda tem cara de osso, ele não se dissolveu. Só que ele não está mais duro, ele está molinho, parece uma borracha. Por quê? A acidez vai desmineralizar o osso, ele vai tirar todo o fosfato de cálcio ali, vai sobrar basicamente colágeno, vai parecer um osso de borracha. Ah, mas a Coca-Cola faz isso? Faz. Ah, quer dizer que se eu tomar Coca-Cola meus dentes vão ficar mole? Não, porque você não vai ficar com Coca-Cola 4 dias na boca, né, meu filho? Se você ficar com Coca-Cola 4 dias na boca, sim, seus dentes vão ficar moles como aquele osso de galinha, mas ninguém vai fazer isso,
tá? Então não fique com 4 dias Coca-Cola na sua boca, que você pode realmente desmineralizar os seus dentes. Mas se você tomar Coca-Cola e depois escovar os dentes, não vai ter muito problema assim. Evite tomar refrigerantes, obviamente, tá bom? Então aqui nós temos os ossos, tá? Na matriz óssea e na sua parte orgânica. Agora aqui é o chamado osso esponjoso. Osso esponjoso é essa parte aqui, onde eu tenho a medula óssea vermelha, tá? A medula óssea vermelha está localizada no osso esponjoso, ok? Essa parte do osso aqui, ó, essa outra parte é chamada osso compacto. É quando as camadas ósseas estão mais próximas, ele é mais resistente. Então o que eu posso identificar nesse osso compacto, tá? Eu posso identificar vasos sanguíneos, que estão tanto verticais quanto horizontais. Os canais que apresentam esses vasos sanguíneos, tá? São chamados canais de Havers. Canais de Havers, ok? E os canais perpendiculares ou transversais, que conectam um canal com outro, um canal de Havers com outro, são canais de Volkmann, tá? Então, ó, o 5 é um canal de Havers, que é esse aqui. O 6 é isso aqui, é um canal de Volkmann, tá? Por onde passam vasos sanguíneos e nervos dentro do osso compacto, não do osso esponjoso. Beleza? Aqui nós vamos ter o formato para mostrar para vocês a disposição das células chamadas de osteoblastos e osteócitos, tá? Lembra do condroblasto e condrócito? Na cartilagem eu tenho o osteócito, o osteoblasto e o osteócito. O osteoblasto é a célula jovem que vai produzindo a matriz óssea e o osteócito é a célula adulta que já está com a matriz óssea pronta. Lembra que lá na cartilagem tinha o pericôndrio? Aqui vai ter o periósteo, que é o tecido que recobre o osso e o protege, tá? E além do osteoblasto, do osteócito, aqui no tecido ósseo tem o osteoclasto. O osteoclasto, gente, é como se fosse uma célula fagocitária gigante que é responsável por renovar a matriz óssea. Ele renova a matriz óssea. Tá? E ele é originado de quem? Originado dos monócitos. Onde é que você ouviu falar de monócito? Já ouviu falar de monócito? Onde você ouviu falar de monócito? Pensa aí. Ah, professor, nessa aula a gente falou sobre monócito. Eu falei que os monócitos originam os macrófagos, lembra? É a mesma célula. Só que lá nos ossos ele origina os osteoclastos, são responsáveis pela renovação da matriz óssea. Eles raspam os ossos, tiram cálcio dos ossos e mandam para a corrente sanguínea. Beleza? Sangue também é um tecido conjuntivo, tá? Só que ele merece um capítulo à parte, ok? Função do sangue, gente, lembra disso. Pelo menos 2 dessas funções vocês têm que lembrar. Leva o oxigênio e os nutrientes para todas as células. Então ele leva coisa boa para a célula e tira coisa ruim, tá bom? Transporte de nutrientes excretas. Retira CO2 e as excretas como a ureia, o ácido úrico, a amônia, tá? Transporta os hormônios, falamos de glândulas agora há pouco, glândulas endócrinas que lançam o hormônio na corrente sanguínea. Uma das funções do sangue é essa. E protege contra invasores, né? O sangue contém os leucócitos, as células de defesa, que são responsáveis por combater as infecções, tá bom? O tecido hematopoético, veja só, ele também é chamado hematocitopoético, ele produz células de maneira contínua, ele não é o primeiro a produzir células sanguíneas. Por quê? Lembra que eu falei que lá no bebê, no feto, o osso ainda não está completamente formado, é a cartilagem. Então, enquanto não tiver osso formado, não tem medula óssea vermelha, não tem tecido hematopoético. Tá? Então, antes de tudo, gente, antes da medula óssea vermelha, que é essa aqui, ó, move a medula óssea vermelha, que está dentro dos ossos pélvicos, do externo, das costelas, da clavícula, da escápula, do crânio, do fêmur e do húmero, tá? Que é o osso do braço. Quem fazia toda a produção de sangue no embrião, olha quem era: fígado e baço.
Tá? Então a hematopoiese, que é a produção de sangue, começa com o fígado e baço, depois que a medula óssea vermelha assume o papel dessa produção. Tá? Depois que fígado e baço passam o bastão para a medula óssea vermelha, eles ficam responsáveis apenas pelo processo inverso, que é a hemocaterese, que é a renovação das células sanguíneas, principalmente das hemácias. Vamos lembrar que hemácia não tem núcleo, vou lembrar daqui a pouquinho, tá? Então ela não sobrevive por muito tempo. Melhor ainda, ela não se divide, ela não se multiplica, então ela precisa ser renovada através desse processo chamado de hemocaterese, tá? Mostrando aqui para vocês as partes componentes do sangue. O sangue é o único tecido líquido do corpo, que a parte da matriz extracelular tem muita água, então ele se transforma em tecido líquido, tá? Eu tenho o plasma sanguíneo, que corresponde a mais da metade do sangue, as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Hemácias são os glóbulos vermelhos, pela presença da hemoglobina, leucócitos, glóbulos brancos, tá? E plaquetas são chamados elementos, não são células, tá? São fragmentos de uma grande célula da medula óssea vermelha chamada megacariócito. Todos esses três, plaquetas, hemácias e leucócitos, são chamados elementos figurados, tá? Não são considerados parte do plasma. Você tem o plasma, transporta células e substâncias dissolvidas, as hemácias que carregam oxigênio para as células, as plaquetas que atuam na coagulação sanguínea nas hemorragias e os glóbulos brancos da agentes de defesa, tá bom? Então essas são as principais funções destas células sanguíneas. Aí nós vamos ter, dentro da medula óssea vermelha, tá, ó, dentro da medula óssea vermelha, duas linhagens. Uma linhagem chamada de mieloide e a outra linhagem chamada de linfóide. É bem fácil aqui, ó. Mieloide, linfóide. Linfóide tem a ver com quem? Linfócito. Linfócito B, linfócito T. Lembra que o linfócito T pode ser o T4 ou então T8, mas é um T, tá bom? Nesse caso, linfóide e linfócito. Tudo que não for linfócito vem do outro lado, que é mieloide. Então, ó, hemácia, plaqueta, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito, tá? Sendo que hemácia é um glóbulo vermelho, plaqueta é plaqueta, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito são leucócitos, tá? Dentro de leucócito, ó, dentro de leucócitos, eu tenho os chamados granulócitos, que são as células que apresentam grânulos em seus citoplasmas, como por exemplo, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Basófilo, tá? Do outro lado eu tenho os agranulócitos. Os agranulócitos são os monócitos, tá? Os linfócitos, linfócitos B e linfócitos T, tá bom? Agranulócito. Agora, quem é da mieloide? Mieloide, hemácia, que é uma outra linhagem, plaqueta, que é uma outra linhagem. Aí vem todos os granulócitos e também os monócitos. Os linfócitos B e T são de outra linhagem. Então você tem duas situações. Primeira, a origem, mieloide e linfóide. Depois a outra classificação, granulócito e agranulócito. Tudo bem? Beleza isso aí? Vamos para a próxima. Ó, aí um pouquinho sobre hemácia, que talvez seja uma das células mais importantes, né? Pela quantidade de células e pela sua função, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a origem da hemácia. Pró-eritroblasto, que é como se fosse uma célula tronco da hemácia, vira um eritroblasto. Lembra que o blasto é a célula jovem? E lá na genética tem uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido ou
eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal, tá? Que no caso seria a célula relacionada à doença, incompatibilidade de anticorpo da mãe com o bebê, a mãe ter RH, anti-RH e o bebê ter RH positivo, faz com que o bebê libere essas células jovens, essas células que não vão dar conta do transporte de oxigênio, porque o eritroblasto ainda tem núcleo, ainda tem muitas organelas. Até ele se transformar num eritrócito, cito é adulto, ou a hemácia, ele ainda precisa passar por algumas etapas. Então, quando isso acontece, quando eritroblastos são jogados na corrente sanguínea, a criança passa a ter a eritroblastose fetal, que é uma doença causada pela incompatibilidade do RH da mãe e do bebê, tá bom? É um processo que ocorre com intensa síntese de hemoglobina, que é a proteína transportadora de oxigênio. Lembrar que 97% do O2 é transportado sobre a forma de hemoglobina e apenas cerca de 25% do CO2 é transportado sob a forma de carbohemoglobina, tá? Ou carboxiemoglobina. É carbohemoglobina. O eritroblasto perde o núcleo, mitocôndrias e torna seu eritrócito ou hemácia, e o principal hormônio responsável pela produção de hemácia chama-se EPO, eritropoetina. E essa eritropoetina é produzida, vejam só, nos rins. Anota aí. Nos rins, tá bom? Não é a medula óssea que produz eritropoetina, e sim os rins produzem eritropoetina em resposta a uma baixa quantidade de hemácias presentes na corrente sanguínea, tá? Ok? Aqui nós temos algumas imagens para ilustrar. Os proeritroblastos, hemácias nucleadas, que são características de animais não mamíferos, por exemplo, aves, répteis, anfíbios, tá? Hemácias anucleadas, que é uma característica de mamífero, e aqui a hemoglobina, que é uma proteína extremamente importante, com 4 cadeias, 2 alfa, 2 betas, um total de 574 aminoácidos, tá? É uma proteína fundamental. A ausência de hemoglobina pode gerar anemia. Uma série de anemias podem ser geradas tanto pela ausência de hemoglobina, diminuição de hemoglobina, como também pela quantidade reduzida de hemácias, tá bom? Aqui nós temos os granulócitos, né? Neutrófilo, que é uma célula fagocitária, tá? Eosinófilo, que está envolvido com reações alérgicas, com ataque de vermes, verminoses, e basófilo, que esse sim está envolvido com reações alérgicas, semelhante ao mastócito, tá? Só que aqui no sangue. Aqui um neutrófilo, uma das características do neutrófilo é ter esse núcleo que parece são 3 pedaços, 3 lobos, trilobado, tá? Mas na verdade é um núcleo só. Aqui nós temos um núcleo bilobado do eosinófilo, e aqui nós temos um basófilo com uma grande quantidade de grãos de heparina e histamina dentro dele, tá? Os monócitos, já conversamos um pouquinho sobre eles. Eles realizam diapedese e originam os macrófagos lá no tecido conjuntivo. Já tinha até mostrado esta imagem para vocês. E aqui tem um macrófago atuando na fagocitose de bactérias com os seus pseudópodes que mais lembram chicotes do Indiana Jones. Ele vai lá, pega uma bactéria. Ele vai lá, pega outra bactéria. Ele vai lá, pega outra bactéria. Tá? E assim ele vai catando, ele vai agarrando as bactérias no seu corpo, tá bom? Os linfócitos correspondem a cerca de 20 a 30% dos leucócitos, tá? E eles são originados das células troncolinfóides da medula óssea, como por exemplo, linfócito T, linfócito B, tá? E aí tem uma outra oportunidade lá na semana da fisiologia, nós vamos revisar algumas funções dos linfócitos. E aqui, só para ilustrar, isso aqui está no slide que está aí para você baixar, a definição de cada uma delas: neutrófilo, linfócito, célula B, célula T, o natural killer, que é um outro tipo de linfócito, tá? Eosinófilo, basófilo e os monócitos. E aqui mesma coisa na tabelinha, tá? Mostrando a função de cada um, a origem e produção, as características morfológicas, as características especiais, as quantidades. Isso aqui não precisa decorar não, tá, gente? Mas geralmente uma questão que pede quantidade, ele te dá uma referência.
Então ele fala, referência de hemácia é isso aqui, mulher de 3,9 a 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Se ele tiver menos do que o normal, tá? Com relação de hemácia, ele tem uma eritropenia. Que peninha, tem pouquinho, né? Pensa nisso. Então, ó, isso aqui é o número normal, a linha do normal, tá? Do que se espera. Se você tiver abaixo, no caso de hemácia, é eritropenia, tá? No caso de leucócito, é leucopenia, tá? E no caso de plaqueta, é não vai caber aqui, penia, tá? Se tiver acima, é eritrocitose, tá? Leucocitose e trombocitose. Não é trombocitocitose, tá? É trombocitose apenas. Então, no caso, trombo aqui, tem um M aqui. Tá bom? Desse jeito. Então, ó, o que é o normal? O normal tá ali, referência. 5,5 milhões para a mulher. Ah, a mulher está com 2, ela está com eritropenia. Que peninha, tem pouquinho, né? Agora, se ela está com muito, ela está com citose, né? Eritrocitose. Agora, se for glóbulo branco, leucopeninha, está com penia, né? Está com baixa quantidade de leucócito. Leucocitose, né? Muita célula branca. Se for plaqueta também chama de trombócito, tá bom? Então é trombocitopenia, se tiver abaixo, trombocitose, se tiver acima, tá? E aí saber as consequências de cada uma, né? Se ele tiver pouca hemácia, pode ser anemia. Se ele tiver muita hemácia, pode aumentar a pressão arterial, criar coágulos. Leucopenia pode ser, né, uma vulnerabilidade a infecções. Leucocitose pode ser uma infecção que está acontecendo. Trombocitopenia pode ser hemorragia. Trombocitose pode ser coágulo, mais uma vez, tá bom? Aqui nós temos um resuminho e temos também para falar um pouquinho sobre as plaquetas. Então veja aqui, ó, uma célula-tronco multipotencial, depois a célula-tronco vai virar a linhagem mieloide vai virar um eritrócito, um eosinófilo, um basófilo, tá? Um neutrófilo e um megacariócito. O megacariócito é a célula do núcleo grande, é a célula que vai dar origem às plaquetas, por exemplo, tá? Então, quando esse megacariócito, veja, olha essa imagem aqui, gente, ela é fantástica, tá? Quando eu olho para esse megacariócito, veja, olha o tamanho, é a célula do núcleo grande, olha o tamanho dela com relação às outras células da medula óssea vermelha. Aqui eu tenho monócitos, aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu ver se eu acho mais facilidade, um eosinófilo aqui no canto, né? Tem muitas células em formação difíceis de serem identificadas. Aqui eu tenho neutrófilos, ó. Essas aqui são as hemácias. E de repente vem essa célula gigantesca, que é o megacariócito. O que vai acontecer? Quando essa célula está produzindo uma grande quantidade de proteínas adesivas ali dentro, tá? Quando a célula estiver pronta, ela simplesmente vai se romper, ela vai explodir. E com essa explosão do megacariócito, vai liberar um monte de fragmentos, estilhaços. E esses estilhaços serão as plaquetas, tá? E as plaquetas farão o quê? Quando você tiver um ferimento, o que vai acontecer? As plaquetas elas vão aglomerar, agregar, chama-se agregação plaquetária, elas vão se juntar, tá? E vão liberar uma série de substâncias que vão realizar a chamada cascata de coagulação. E nessa cascata de coagulação, uma coisa vai ativando a outra, que vai ativando a uma, até chegar e formar um coágulo, que é essa rolha, simplesmente, que vai evitar que o sangue continue vazando, tá bom? O que vai acontecer nesse caso? Formou a rolha de sangue, vazou, tá? Fechou,
começa a cicatrização por baixo do coágulo, e depois esse coágulo ele é dissolvido, ele é absorvido pelas células de defesa, né, pelos macrófagos principalmente, lá no seu tecido, tá bom? E aqui tem o passo a passo, veja só. Lesões dos tecidos, eu tive um ferimento, certo? Com esse ferimento, o que aconteceu? Ó, eu tive a aglomeração das plaquetas, ou agregação plaquetária. E ao juntar os dois, o ferimento com a aglomeração das plaquetas, ocorre a liberação da primeira substância, que é essa aqui, tromboplastina, que é liberada por quem? Pelas plaquetas. As plaquetas liberam tromboplastina. O que vai acontecer? O fígado, que é uma glândula extremamente importante, com a ação da vitamina K, que é produzida pelas bactérias intestinais, o fígado produz a chamada protrombina. Ó, pró sempre dá a impressão de que é algo anterior, ou algo inativo, que vai dar origem a algo, tá? Essa protrombina está no plasma. Então, quando as plaquetas liberam a tromboplastina, essa tromboplastina encontra a protrombina e na presença do cálcio, que é esse mineral extremamente importante para a formação de ossos, de dentes, mas também para a coagulação sanguínea, para a contração muscular e para a transmissão do impulso nervoso, tá bom? Olha a função que o cálcio exerce no nosso corpo. A protrombina vira trombina. Mas não para por aí. A trombina é um ativador de quem? Do fibrinogênio. O fibrinogênio, que também está no plasma, também vem do fígado, libera ou é transformado em fibrina, que é um adesivo, é uma fita adesiva, é como se fosse uma fita crepe ali, tá? Que vai colar as hemácias e as plaquetas no local do ferimento e vai estancar a hemorragia. Então veja, isso é chamado cascata de coagulação. Ao mesmo tempo, gente, existe mais de 12 fatores, tá? São 12 fatores de coagulação. Lembra da hemofilia, uma doença relacionada ao sexo, ligada ao cromossomo X? Lá na hemofilia, o cara é hemofílico, ele tem dificuldade de coagulação porque faltam fatores de coagulação para ele, tá? Tem hemofilia A, hemofilia B, ok? Aí veja a complexidade disso. Ah, a pessoa teve hemorragia. Ok, como que ela teve hemorragia? Ela pode ter tido hemorragia por falta de plaquetas, ela pode ter tido hemorragia porque ela não tinha tromboplastina produzida pelas plaquetas, ela pode ter tido hemorragia porque ela não tinha vitamina K, proveniente das bactérias intestinais, ou porque o fígado dela não estava produzindo protrombina adequado, ou ainda porque faltou cálcio na alimentação dela e ela não estava conseguindo disponibilizar o cálcio para o sangue, ou porque o fígado não produzia não produzia fibrinogênio, uma série de fatores, ou ainda porque ele não tinha um dos fatores de coagulação. Então, falar que é hemorragia, não consigo dar o diagnóstico de qual é a origem da hemorragia, pode ser qualquer uma dessas situações. Tá bom? Para você lembrar a cascata de coagulação e para a gente fechar esse assunto, tá? Nós vamos falar um pouco, eu vou cantar para vocês, né? Vou exercer os meus dotes musicais. Eu vou cantar para vocês a música da coagulação, que é essa aqui. É a música de João Bosco e Vinícius, chamada Chove, né? Só que na nossa versão é a música do escorre, é a música da hemorragia. E nós vamos reverter essa hemorragia através da cascata de coagulação, tá bom? Então vamos lá, já está acostumado, né? Viu nas aulas anteriores meus dotes artísticos de música, tá? Então mais uma dessa aí para nossa coleção, beleza? Então começa assim. Escorre sangue, escorre, que o coágulo se forma, que a tromboplastina, ajudada pelo cálcio, faz a protrombina, transformada em trombina, e o fibrinogênio, ativado em fibrina, o que? Estancou. Tem que ter ali uma dramaticidade no final, o estancou, né? Muito sentimental, tá, gente? Coloque tudo sentimento no que você faz, que vai dar certo, beleza? Então, grave essa música aí, cantem várias vezes. Se quiser postar também nas redes sociais e marcar o prof, fica à vontade que eu vou recompartilhar, não sei se é recompartilhar, vou repostar, né, os seus dotes artísticos, tá bom?
Vamos falar um pouquinho então sobre os tecidos musculares, tá? Que é outro assunto relacionado à histologia. Tecido muscular é a nossa carne do corpo, basicamente a gente chama de carne, é músculo, tá? A gente não gosta de chamar isso de músculo. No boi, né, se chama de picanha, filé mignon e contrafilé e alcatra, também é tudo músculo. Até o músculo do músculo, né, do boi é músculo, só que tudo é músculo. Entendeu mais ou menos o que eu falei? Tá? Basicamente, o que a gente chama de músculo é músculo estriado esquelético. A gente não chama estômago de músculo, a gente não chama intestino de músculo, mas tem músculo lá dentro. Só que não é o estriado esquelético, tá? Essa aqui a orientação é legal. Ó, o músculo ele pode ser de duas formas, o estriado ou liso. Se for liso, ele é lento. Se for estriado, ele é rápido. Tá bom? Lembra sempre disso. O estriado pode ser esquelético, que vai se ligar aos ossos e dar movimento ao corpo, e ele pode ser o cardíaco, tá? Que vai formar o músculo do coração. Sempre que for estriado, ele é rápido. Sempre que for liso, ele é lento. Então lembrou disso? O liso eu faço assim, ó. Liso, lento. Você controla a função das suas vísceras, estômago e intestino? Não. Então ele é involuntário. Anota aí. Lento e involuntário. Agora os dois aqui são rápidos. Rápido, rápido e rápido. Só que o coração você não controla, então ele também é involuntário. E o esquelético ele é voluntário. Tá bom? Então basicamente essas são as características principais quanto a controle da contração e quanto a velocidade. Isso aqui tem que lembrar, não pode deixar de anotar isso aqui, tá, gente? Isso aqui você não pode errar de maneira nenhuma, tá? Aí aqui eu vou passar rapidamente as características de cada um, tá bom? Presente nos órgãos viscerais, como esôfago, estômago, intestino, útero. Células são alongadas e fusiformes. O que é isso? Ó, tem mais ou menos esse formatinho assim, ó. Tá? Alongadas e fusiforme, tem as pontas finas, certo? Células são uninucleadas e não tem estria, não tem os sarcômeros, como a gente está acostumado, e as miofibrilas são dispostas de maneira trançada. Existe miofibrila, que é o que? Actina e miosina, só que elas estão numa trança, como se fosse um cadarço amarrado, e não propriamente como uma estria, como a gente vê nos outros, tá? Aqui eu vou fazer um esqueminha dos 3 músculos. Rapidinho. Músculos. O liso. Tem aquele formato. O estriado. Cardíaco. Ele tem um formato, ramificado. Estria. Tá bom? Núcleos normalmente centrais. E ele tem os chamados discos intercalares, que são conexões elétricas, né, que passam impulso nervoso de uma célula para outra. Discos intercalares. E você tem ainda o estriado esquelético. Tá? Estriado esquelético, ele não tem ramificação, tá? E não tem disco intercalar, e geralmente os núcleos são periféricos, são muitos e periféricos, tá bom? Então essa seria a carinha de cada um deles. Aqui a gente pode ver o liso em 2 disposições, você tem a disposição longitudinal e a disposição transversal. Qual que é a diferença? É como se a fibra estivesse nesse sentido e aqui nesse sentido, como se estivesse aqui, ó. Fibras musculares nesse sentido e fibras musculares nesse sentido, tá? Ou como se estivesse assim, ó. Tá? Um músculo contrai desse jeito e o outro contrai desse jeito para dar o movimento nos órgãos viscerais, tá bom? Aqui é que eu falei das fibrilas trançadas e não dispostas em estrias, tá? Aqui o músculo cardíaco é o miocárdio, músculo do coração. As células apresentam de 1 a 2 núcleos, tá? A contração é rápida, involuntária e tem os chamados discos intercalares, como eu fiz no esquema aqui, tá? O músculo liso, ele tem uma contração duradoura, forte e duradoura,
e tem capacidade de regeneração. Aqui, o músculo cardíaco tem pouca capacidade de regeneração, por isso que é muito difícil a pessoa sobreviver ou ter alguma lesão cardíaca, tá? Porque a regeneração desse músculo é muito complexa, beleza? Aqui dá para ver nessa imagem que alguns pontos, como destacado nas setas, como esse aqui, por exemplo, são os chamados discos intercalares, tá? Característica exclusiva das células cardíacas. O estriado esquelético é a carne do corpo, tá? Sempre está ligando um músculo a um osso, através dos tendões, ok? As miofibrilas criam as estrias, assim como no cardíaco, a contração é rápida, tá? Você tem um aspecto de sincício. O que é um aspecto de sincício? É um aspecto de fusão de células. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui 5 células. Dá para ver que elas são 5 células, tem a membrana e o núcleo. Agora, se elas virarem um sincício, elas vão virar isso aqui, ó. O único citoplasma com 5 células, com 5 núcleos. Isso chama-se sincício, tá? Eu vou encontrar isso aqui dos monócitos para formar um osteoclasto. Eu vou encontrar isso aqui para a formação do músculo esquelético, tá? Eu encontro isso aqui também na formação, na reprodução do plasmódio, que é um protozoário, né, que a gente vai ver lá na parte de parasitologia, tá bom? São células multinucleadas, a contração é voluntária e também tem baixa capacidade de regeneração, assim como o músculo cardíaco, tá? Dos músculos, só quem tem alta capacidade de regeneração é o músculo liso, beleza? Aqui dá para ver as estrias, acredito que vocês consigam observar as estrias aí da casa de vocês, tá? Esses risquinhos brancos que marcam o limite do sarcômero, tá bom? Aqui nós temos uma célula muscular. A célula muscular, eu vou falar especificamente, gente, do músculo esquelético, tá? Que é o padrão de contração que a gente analisa. Então, eu vou falar aqui do músculo esquelético. A célula muscular chama-se miócito. Miócito ou fibra muscular, que é a célula. É a célula muscular, tá? Então, se eu abrir, ó, isso aqui é uma célula muscular, tá bom? Se eu abrir essa célula muscular, que eu vou encontrar sarcolema, que é o nome dado à membrana plasmática, tá? Ou membrana sarcoplasmática. O termo sarco tem muito a ver com musculatura, tá bom? Retículo sarcoplasmático, cuja principal função é o armazenamento de cálcio na contração. Túbulos T, que são essas dobras da membrana plasmática para ajudar na despolarização, ajudar na desencadear o impulso, a contração. O núcleo deslocado para a periferia, as mitocôndrias, pois precisa de muita energia, e aqui a parte principal, as miofibrilas. Miofibrila de actina e miosina. Veja como essas miofibrilas, pessoal, elas preenchem praticamente todo o interior da célula. Ó, isso é um pacotão de miofibrila, isso é um pacotão de miofibrila, outro e outro. Praticamente não tem espaço ali para mais nada. Miofibrila está ocupando. É como se eu tivesse um fio, pensa num fio elétrico, aquele fio encapadinho, bonitinho. Se eu tirar a capa daquele fio, eu vou ver que tem um monte de fiozinho de cobre lá dentro. É como se o fio elétrico fosse o miócito. Mas se eu abrir o fio elétrico, eu vou encontrar as miofibrilas, que são aqueles filamentos de cobre. Cada filamento de cobre desse é como se fosse actina e miosina, que vão exercer junto o papel de contração, tá? E aqui eu vou ter o sarcômero, que é a unidade contrátil da célula. Unidade contrátil do músculo, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que lembrar sobre o sarcômero? O sarcômero é dividido em linha Z, que é o limite do sarcômero. Então, o sarcômero ele vai de uma linha Z até a outra, que é a linha de inserção da actina. Do sarcômero parte os filamentos de actina, que são esses aqui que eu estou desenhando por cima. Isso é só actina, tanto de um lado quanto do outro lado. Tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, ok? Essa região aqui, ó, que só tem filamento de actina, eu vou chamar de banda I. Essa é uma banda I. Então, você tem o Z, você tem o I. E do outro lado, mesma coisa. Você tem o Z, você tem o I.
Aí você tem um A bem grandão aqui, ó. O que é esse A? Esse A mostra o comprimento da miosina. O A mostra o comprimento da miosina. Toda a miosina aqui está sendo compreendida pela banda A. Ok? E ainda tem um H aqui embaixo. O que é esse H? É a região da miosina que não tem sobreposição com a actina. Se eu olhar esse sarcômero, eu vou ver o quê? Aqui eu vejo uma banda clara, sem sobreposição. Aqui eu vejo uma banda escura, tá? Houve sobreposição de actina e miosina. Aqui eu vejo outra banda clara, onde só tem miosina. Aqui tem uma sobreposição de actina e miosina. E aqui de novo só tem actina. Então você tem aqui, ó, actina, actina e miosina, só miosina, actina e miosina e só actina, tá? Isso é o sarcômero relaxado. Quando o sarcômero contrai, o que acontece? As linhas Z se aproximam. Consequentemente, ó, a banda I, que era essa, olha como ela diminui de tamanho. Ou seja, a parte da actina que não tem sobreposição com miosina fica menor. A banda A, que era o comprimento da miosina, não mudou, porque a miosina não encurtou. O que mudou foi a banda H, que só tinha miosina sem actina. A banda H diminuiu, agora eu tenho uma sobreposição, tá? E aumentou bastante o quê? A faixa escura de sobreposição. As faixas claras diminuíram e aumentou a faixa escura. É como se eu tivesse deslizado a actina sobre a miosina. É como se eu tivesse empurrado uma gaveta. Tá? Quando você empurra ou abre uma gaveta, se a gaveta está aberta, ela tem um comprimento maior, da ponta da gaveta até o fundo. Se eu empurro a gaveta e fecho, essa distância da ponta da gaveta ao fundo diminuiu, mas nem o tamanho da caixa, nem o tamanho da gaveta mudou. Eu só encaixei e deslizei. É a mesma coisa que acontece aqui no sarcômero. Tá? Você não vai mudar o tamanho da actina e da miosina, certo? Você vai deslizar e encaixar uma sobre a outra. Essa é a questão principal, tá bom? E como que isso vai acontecer no passo a passo? Vamos ver o passo a passo da contração agora, tá? Ó. Aqui vai ser o passo a passo da contração. Então, ó, primeira coisa, o impulso nervoso vai chegar até o músculo, até a fibra nervosa, tá? Vai ocorrer a liberação de cálcio no retículo, ok? Então, esse impulso nervoso vai chegar e vai passar pela membrana, despolarizar a membrana e chegar até os túbulos T, ok? Lá vai ocorrer a liberação de cálcio. Esse cálcio vai fazer uma coisa muito importante. Ele vai entrar em contato com as miofibrilas de actina e miosina e vai promover a ligação da miosina com a actina, tá? É como se tivesse assim, ó, actina aqui, miosina aqui. Elas têm uma atração uma com a outra, só que existe aqui uma proteína que tampa esse sítio de atração. Ela está vedada, tá bloqueada. Chama-se complexo troponina-tropomiosina. O que acontece? O cálcio ele vem e desbloqueia essa tampa, ele tira a tampa do local. Aí a miosina faz o quê? Ela se liga à actina e puxa. Tá? Então a miosina se liga à actina e puxa. E a actina desliza sobre a miosina e o sarcômero fecha. O sarcômero diminui de tamanho. Tá bom? A miosina puxa os filamentos de actina que deslizam sobre a miosina. E eles não encurtam, não muda de tamanho nem o filamento de actina, nem o filamento de miosina. As moléculas de ATP liberam energia e faz com que a cabeça da miosina se dobre, tá? E volte à posição inicial. Ou seja, o cálcio promove a contração e o ATP promove o relaxamento. É tão espontâneo que a hora que o cálcio entra, a miosina já gruda na actina e puxa. Para você desgrudar a actina da miosina, é aí que você precisa de energia. Então a gente gasta mais energia para relaxar o músculo do que para contrair. Tá bom? Tanto que quando uma pessoa morre e ela não tem mais ATP no corpo, os músculos endurecem, chama-se rigidez cadavérica, porque o cálcio está presente ali e faz a contração, mas não tem mais ATP para fazer o relaxamento muscular. O magnésio também é um importante fator de relaxamento muscular, tá?
Então aqui o esquema mostrando o estímulo, os túbulos T, que são aqueles túbulos de entrada do estímulo no retículo endoplasmático, aqui liberação de cálcio, a promoção da contração pelo deslizamento da actina sobre a miosina, tá? E a liberação de ATP para que haja o processo de relaxamento, tá? Aqui mostrando, vai vir um GIF, né? Veja que a cabeça da actina com ATP ligado, da miosina. Aqui tem a actina com o complexo troponina, tropomiosina tampando o sítio ativo da miosina. Aí vem o cálcio, ele vai cair, ó, o cálcio chegando, aqui o cálcio, ligou, tirou, ó, expôs a ligação e vai acontecer, tá? A união da cabeça da miosina. A miosina tem uma cabeça parecendo tacos de golfe, isso vai promover a contração, tá? Outra função aqui também, ó, dá para ver o processo, o cálcio está em amarelinho aqui. Tem muita informação nesse GIF. Mas o cálcio está em amarelinho, ó. Ele vem e puxa a troponina, a tropomiosina e faz com que a cabeça da miosina se ligue à actina. Depois vem o magnésio, né, e quebra o ATP, fazendo com que haja o relaxamento muscular. Tá bom? Aqui dá para ver as dobrinhas da cabeça da miosina como se fossem pequenos taquinhos de golfe. E para fechar esse assunto, falei um pouquinho sobre contração, lembrando que se você quiser essa aula em detalhes, tem lá na apostila 2 do extensivo, tá bom? Tá identificado bonitinho lá a aula de tecido muscular e contração muscular também. Para fechar essa revisãozinha do nosso conteúdo, né? Eu vou falar até agora, eu vou finalizar a aula agora, que já está dando o nosso horário, tá? Eu vou continuar o tecido nervoso, que é uma parte também importante de revisão, na próxima videoaula, na semana 5, tá bom? Nós vamos iniciar com tecido nervoso e ainda eu vou fechar a revisão com taxonomia e embriologia, que são outros assuntos referente à apostila 2, tá bom? Aqui nós temos dois tipos de fibras musculares. As fibras chamadas de miosina do tipo 1 ou miosina lenta e miosina do tipo 2 ou miosina rápida. Tá? Uma dica para vocês: lento, devagar e sempre, tá? Lento eu vou longe. Então, a fibra lenta é para longa duração. A fibra lenta é para você ir longe, tá? Então, elas são adaptadas a esportes de alta resistência como maratonas. Consequentemente, se eu vou longe, eu preciso de muito oxigênio, eu preciso de muita resistência, eu preciso de muito sangue. São fibras vermelhas, tá? Pois possuem mais mioglobina, que é aquela globina transportadora de oxigênio nos músculos, que tem maior afinidade do que a hemoglobina do sangue para roubar oxigênio do sangue, tá? Mitocôndrias e maior irrigação sanguínea, por isso que ela tem essa cara de vermelha, tá bom? E miosina rápida, se eu vou rápido, eu vou explosivo, eu vou rápido, mas eu vou em curto espaço, tá bom? A minha duração é pequena, certo? São adaptados a esportes de explosão, de curta duração, como 100 metros rasos, levantamento de peso, natação de curto espaço de tempo, tá? São as chamadas fibras brancas, porque nesse momento, nessa exercício imediato, explosivo, não dá tempo de eu fazer respiração celular, eu tenho que fazer fermentação, eu tenho que usar a energia imediata, então não preciso ter tanta mioglobina, não preciso ter tanto sangue, tanta mitocôndria, e ela tem uma cara mais branca. Tá? Nós temos mais ou menos 50% de cada uma dessas fibras disponíveis ou distribuídas pelo nosso corpo, mas em alguns animais é muito mais nítido. Comparando, por exemplo, frango com outras aves selvagens, tipo pato ou aves migratórias. O frango tem coxa escura, que seria essa miosina lenta ou vermelha, porque ele anda demais, ele anda o tempo todo. E peito claro, porque o peito claro, ele voa, mas muito pouco, ele faz fermentação, é rápido, é explosivo, tá? Já aves migratórias, muitas vezes tem o peito escuro, porque ele usa muito as asas para migrar, para voar por muito tempo, tá? Então tem essa relação, ok? Os vestibulares às vezes gostam de cobrar isso. E aqui nós temos para fechar o esquema das visualização, né, da histologia das fibras rápidas e lentas, tá? Mostrando a diferença de cor. Então esse vermelho mais escuro é a fibra rápida, é a fibra lenta ou vermelha, e esse vermelhinho mais claro é a fibra lenta
é rápida ou branca, tá? E aqui a legenda, ó, fibra 1, fibras lentas vermelhas e 2, rápidas e brancas, para mostrar a diferença de concentração de hemoglobina, mioglobina e irrigação sanguínea. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Eu vou encerrar essa aula, ok? Na próxima aula, na semana 5, nós vamos falar de tecido nervoso, de taxonomia e de embriologia para fechar essa nossa revisão da apostila 2. Lembrando que na sua apostila do Enem você vai achar poucos exercícios sobre esse assunto, porque realmente ele tem uma pequena recorrência no Enem, porém nos outros vestibulares ele é muito cobrado. Então aproveita, baixa os slides da aula que eu deixei aqui para vocês, tá? E também baixa essa apostila de exercícios de histologia que eu deixei para vocês aqui também. Tá bom, gente? Então um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem presentes aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.